Olá, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Nutrição em Cast, o nosso podcast sobre nutrição, saúde da mulher e maternidade. Estamos aqui pelo YouTube e também pelo Spotify. Eu sou Cláudia Banducchi, sou nutricionista e hoje nós iremos abordar sobre os desafios do aleitamento materno e a importância da gente incentivar essas novas mamães, essas lactantes. Afinal, será que tudo é instinto? E para isso, para esse bate-papo hoje, eu estou recebendo aqui duas queridas para a gente falar bastante sobre esse assunto. A doutora Dani Vigiano, que é pediatra, e a Larissa Amorim, que é enfermeira obstetra. Sejam muito bem-vindas ao Nutrição em Cast, essa nossa segunda temporada. Eu estou muito feliz de recebê-las. Obrigada, viu, Larissa? Eu que agradeço pelo convite. Eu sou Larissa Amorim, sou enfermeira obstetra e consultora em amamentação. Eu trabalho em algumas equipes de parto. Hoje, o meu maior amor é parto humanizado e consultoria em amamentação, que é o grande desafio da maternidade, principalmente nesse começo. Excelente. Obrigada, doutora Dani. Eu sou Daniele, pediatra, neonatologista e, assim como Lari, trabalho com a humanização hoje. E a humanização, ela requer, além do respeito à mulher, o incentivo ao aleitamento materno, que ao longo dessa jornada, né, da mulher ter que sair de casa para trabalhar, acabou sendo modificado. E algumas diretrizes dele, como amamentar, ser vigoroso, ser importante, ser a melhor coisa para a criança, acabou sendo perdido. E agora a gente vem resgatando o máximo que conseguimos nessas famílias, né, o aleitamento materno. Então, hoje a gente trabalha eminentemente com isso. Sim. Amamos falar de aleitamento materno. É uma coisa muito importante para todas as equipes que trabalham com a humanização. E é isso, eu estou muito feliz de estar participando com você, muito obrigada. Que bom, que bom. Como neonatologista, doutora, então você vai para a sala de parto. Isso. O que é nosso trabalho? Né? As parteiras, elas esperam o melhor horário para essa criança nascer. Então, quem escolhe o nascimento é a criança. A criança escolhendo o nascimento, a nossa equipe já está preparada para o evento. Então, ela inclui normalmente uma doula, uma parteira e a obstetra. O pediatra, que sou eu, neonatologista, é a pessoa que está capacitada a recepcionar essa criança e proporcionar a esta criança a golden hour, o momento dela com a família, porque aquele imprint estilo crepúsculo é a parte mais importante. Então, o fato do pediatra estar ali é o respeito que o protagonismo do parto é da mãe e do neném. E a gente permite que isso aconteça com muita facilidade e tranquilidade. Mas o parto é realizado pelas nossas amigas, que é a doula, que é uma mulher que está sempre próximo à parturiente, a enfermeira obstetra, que é a parteira, que antigamente se ouvia muito e hoje é uma coisa muito mais difundida do que foi um período. Sim. E são muito importantes. E as obstetras, que são as mães do evento. Uhum. E vamos falar então, temos bastantes instrumentos aqui para falar sobre aleitamento materno. Afinal, nasce um bebê, nasce uma mãe e tudo é instinto. É só colocar, só pôr pro neném para mamar e dá tudo certo? Como é que funciona, gente? Eu vou falar que assim, eu sou mãe, minha filha tem 4 anos, e uma das palavras que eu cortei depois da minha maternidade foi as coisas virem de uma forma instintiva. Que eu falo que não é instinto, não. Eu acho que a gente tem que se preparar. Vamos falar um pouquinho sobre esse aleitamento materno e sobre o quanto as pessoas realmente trazem pra gente essa coisa de ficar tranquila, vai ser instinto, depois seu filho nasce, você vai saber como dar de mamar. Na prática, meninas, como é que as coisas funcionam? Eu acredito que essa é a primeira idealização que a gente coloca na maternidade, né? Que é algo instintivo, que instantaneamente, primeiro a questão do amor instantâneo, né? De nascer o bebê, você já ter aquele amor que nem sempre acontece à primeira vista com todas as mães. E amamentar, que também tem uma insistência que o bebê mame assim, de encher a barriguinha na primeira hora de vida, e nem sempre é isso que a gente estimula. O que a gente quer é o contato com a mãe nessa primeira hora de vida, que a gente vai falar mais pra frente. Se a gente tivesse esse instinto tão aguçado aqui,
No Brasil, a gente não teria uma taxa de aleitamento materno tão baixa. A gente tem, em média, 54 dias de aleitamento materno exclusivo no Brasil. E a taxa, até os 6 meses, não chega a 50%, está em volta de 45% no Brasil. Ok, aleitamento materno exclusivo é só o aleitamento materno, né? Isso, sem nenhum tipo de complemento. Isso. Não dão Falando nem em 2 taxas, meses, nem então. 2 meses. Então, acredito que não tem como ser instintivo, né? Porque senão seriam muito maiores essas taxas. Até porque, teoricamente, se a gente for pensar racionalmente, teoricamente é a forma mais barata de você amamentar, né? Que não envolve custos. Então, por que seria tão baixa essa taxa? Então, eu não acredito muito Porque nessa não é parte. fácil. Não né? é fácil. O primeiro mês é o mais desafiador da maternidade. Então, a gente precisa de uma rede de apoio, precisa de entender que esse processo é um processo que precisa ser aprendido, tanto para a mulher que amamenta quanto para o bebê. Então, rede de apoio eu acredito que seja fundamental para o sucesso da amamentação. E informação, né, gente? Sim. Na minha vivência, como pediatra, eu até brinco. Quem faz a consulta pré-natal comigo, eu chamo de a saga do apocalipse. O primeiro mês de vida de uma criança é a saga do apocalipse. O fato da mulher acreditar ou ter uma expectativa, tem 2 coisas que me chamam sempre a atenção. Uma é a mãe que vai parir e desconstrói. Se eu não amamentar, beleza. Estou preparada para não amamentar. Nenhuma mulher está preparada para não amamentar. Ou absolutamente nenhuma. E a segunda mulher é aquela que faz, nossa, estou muito preparada, estou incrível, não preciso saber nada, vou botar meu neném no peito. E vai ser muito incrível. Segura, né? Muito segura. Então, esses 2 polos geram uma frustração pela expectativa. E eu acho que hoje a gente construir a profissão que é as consultoras de amamentação é uma coisa muito importante, porque a gente terceiriza para um profissional adequado que entende muito sobre posicionamento, sobre pega, sobre causas de dor ao amamentar, que é uma coisa que acontece bastante. Instrui essa mulher nos melhores posicionamentos, nos melhores horários da criança ir ao peito, de avaliar essa mamada. Então, o aleitamento materno, no meu entendimento, não tem nada de instintivo. É eminentemente um trabalho que esta mulher faz diariamente. Se puder fazer antes do parto, estudando, lendo, entendendo as necessidades dos instrumentos, acessórios nesse evento, ajudaria ela a ter um pós-parto muito mais tranquilo e satisfatório. É importante também, como Lari falou, a presença do companheiro ou da rede de apoio. Em consultas que a gente faz pré-parto, esse núcleo familiar entender que a mama tem vários tipos. Existem cirurgias envolvidas, existe a parte hormonal envolvida, existem muitas coisas envolvidas, a parte glandular envolvida, como, por exemplo, um hipotireoidismo que afetaria um pouco essa amamentação. Então, o fato de passar em uma consulta pré-parto é muito importante, porque amamentar não é instintivo. E por que a gente não tem apoio dos pais, dos avós, das pessoas mais velhas? Vocês já pararam pra pensar? A gente não tem, parece que tudo é frescura. Hoje em dia a gente tá nessa coisa, né? Mas na minha época não era desse jeito. Na minha época, né? E agora parece que a informação virou frescura, né? Agora a gente vê por esses números, poxa, a gente não conseguiu um aleitamento materno nem passar dos 60 dias. Tem alguma coisa errada. Por que a gente não olha para esses números e fala, bom, tem alguma coisa errada, como é que a gente conserta isso? Eu acho que a gente, né, as 3 aqui já passaram por isso, e de fato isso não é extinto, de fato que a gente precisa de informação, né? Para mim não foi difícil, por quê? Porque eu tenho especialização em materno infantil, eu fiz aulas disso, então eu não tive fissura e tal, mas não é a realidade de todas, e é o que eu falo muito no consultório. Busque informação, não é frescura, 1, 2 vezes com pega errada, não é, Lari? Já Sim. machuca, já fissura demais, e aí já desestimula essa mulher a dar continuidade, né? Então eu acho que esse é o ponto que eu queria muito levantar hoje nesse programa, a importância da gente incentivar, de fato, essas mulheres ao aleitamento materno exclusivo, né? Que esse é o natural, né? A gente já estava comentando sobre essa parte de onde vem essa desconstrução do aleitamento materno. Então, nós mulheres, desde cedo,
né, desde a Revolução Industrial, a gente acaba tendo a necessidade de sair de casa para prover também a nossa família. E com isso, começou-se a criar outros dispositivos para nutrir essa criança. Continuamos nessa saga por um caminho. E hoje, estamos tentando, como a gente já viu, impacto social, como obesidade, dislipidemias, doenças cardiovasculares super importantes que poderiam ser atrasadas ou não precipitadas através do aleitamento materno, porque o aleitamento materno, ele é a longo prazo, não é uma coisa pontual. Vejo também o impacto emocional da criança. Então, são crianças que são mais apoiadas, em vez de crianças que se sentem mais abandonadas. Então, isso vem muito de uma ancestralidade. Então, eu acredito, Cláudio, que as mulheres atuais, né, as que a gente tem o privilégio de orientar, são mulheres que precisam romper um ciclo. Um ciclo de que o aleitamento materno, se conseguir, ok, se não conseguir, tudo bem. Um ciclo de que, eu vou trabalhar e não preciso mais amamentar. Um ciclo de várias coisas, de pessoas dando palpites de uma forma iatrogênica, totalmente equivocada e ruim, como seu leite é fraco, seu leite é pouco, fazendo com que essa construção dessa parte da revolução siga do mesmo modo. Então, no meu entendimento, inconscientemente, pela nossa ancestralidade femininas que vieram atrás de nós, que não amamentaram, a mulher de hoje romper com esse ciclo precisa de apoio, precisa de orientação. Então, eu volto a valorizar o trabalho das meninas que são consultoras de amamentação. É um investimento a longo prazo. Amamentar causa impactos, sobretudo, mas eminentemente emocional na criança. A criança se sente tão nutrida que quando ela inicia a introdução alimentar, a mãe é capacitada a ver a criança pegar o alimento do prato e jogar na boca da mãe. Isso é uma forma de gratidão por tudo que a mãe já vem fazendo desde a barriga. Então, hoje eu entendo que o aleitamento materno não é instintivo, que precisamos romper ciclos familiares, muitas das vezes dolorosos, que é simplesmente ignorar aquelas pessoas que nos desconstroem e receber apoio, muitas vezes, de pessoas externas que estão em prol do nosso bem-estar e do bem-estar familiar dessa família. Maravilhoso. E eu acho também que hoje tem muita essa questão que você falou das pessoas falarem, mas amamentar. A mulher tem a mama, tem o leite, tem o bebê. Por que alguém precisa de estudar além disso, se parece algo tão simples, né? E aí a gente para pensar em tudo isso que a Dani falou, e que realmente é uma questão de estudo. Então, a gente tem muitos estudos que mostram todos os benefícios do aleitamento materno em toda essa complexidade. Então, tem vários estudos que mostram que essas crianças, ao contrário do que muitas pessoas pensam, elas tornam-se mais independentes por ter uma segurança muito maior, por ter todo esse apoio da mãe, de estar disponível, de ter o alimento de fácil acesso, né, que vem da mãe. E muitas pessoas da rede familiar enxergam de uma forma oposta. Então, acho que é muito comum, eu recebo em consultório, às vezes, a mãe ou a sogra vai junto e ainda fala, mas essa criança já está grande para mamar, né? Porque vai ficar grudada com a mãe. A forma que elas falam mesmo no consultório. E a gente está falando de uma criança de 6, 7 meses. Eu falo, gente, mas esse é o processo, né? Se a gente pensa hoje pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, a amamentação até 2 anos de vida, como a gente espera que com 6 meses essa criança já não esteja mais mamando? Mas o que a gente faz também para prolongar essa amamentação? Então, esse apoio externo, que é, no caso, uma consultora de amamentação, vai tirar essa visão de experiências familiares, né, que às vezes não são compatíveis com o que a mulher busca mesmo, e trazer uma coisa mais profissional, mostrando os benefícios, identificando situações que são mais desafiadoras e intervindo. E essas intervenções, sempre falo que tem que ser dentro da rotina daquela família. Não adianta eu bolar uma rotina que não cabe para aquela família, porque isso também vai desestimular a amamentar. Então, sempre começar do mais fácil mesmo. Qual que é o seu problema hoje? Hoje é dor? Então, vamos tratar a dor. Tô com fissura porque
amamentei à noite, estava com dor, estava cansada, aquilo que você falou, de deixar no peito, mesmo machucando. Então, vamos desconstruir isso. Também não precisa se amamentar morrendo de dor e segue. Vamos ver o que não está funcionando, vamos remanejar e vamos seguir em acompanhamento. Então, acho que é o trabalho, é a rede mesmo. Estava até comentando, pediatra é muito importante. Eu sempre busco contato com o pediatra. Se eu acompanho uma família que tem um pediatra que dá abertura, porque não são todos que dão, eu chamo, eu envio relatório, eu falo, olha, hoje tá assim, tô preocupada com isso. O que você acha da gente entrar com um estímulo para a produção de leite? Então, eu vejo que ao final do processo, essa mulher também está muito mais segura, porque ela percebe que ela é capaz de fazer da forma dela, e amamentar do jeito que ela acredita também, sem ninguém impondo tempo ou limite, porque acho que a família, geralmente, por ter proximidade, é o que acaba causando mais insegurança nessa mulher. Eu sempre falo, para o familiar, evite falar coisas negativas, principalmente os mitos, né? Leite fraco, ou a criança já está grande, ou seu leite está virando água, porque parece que é pouco, né, ouvir isso. Mas isso desconstrói tudo aquilo que a gente constrói com a mulher, que é o empoderamento dela, do processo dela mesmo, que ela é capaz daquilo. Dela. Exatamente. Exatamente. Já quero falar. Fale, Dani, fale. Deixa eu lhe dizer, é assim, quando eu viro mãe, eu tenho uma hierarquia, que é o que eu falo no meu consultório, é a hierarquia do colo. Eu era filha até 9 meses atrás. E agora nasce a mãe. A mãe é quem dá o colo. Então, essa mulher que é mãe, que acabou de virar mãe, ela precisa ser ouvida. Ela quer ser validada enquanto sentimento. Mas ela também tem que entender que, a partir de agora, a validação é do bebê. Ela virou a mãe de fulaninho. Então, trazendo para a produção de leite... Me presta a de lá. Então, o que Lari está falando que eu achei muito real? A mulher, ela passa por um processo de transformação, né? Ela sai do casulo e vira uma borboleta. Quando você vira mãe, você troca essa hierarquia, que é dolorosa, as transformações, né? E você passa também por um processo na mama. A partir de 18 semanas dentro da barriga, essa mulher já tem leite, que é um dos maiores medos da família. Ai, meu Deus, quando que eu vou produzir leite? Você já tem, mano. Já tem glândula, tem hormônios, vai ter leite dentro do peito. E à medida que essa criança for crescendo, aumenta o número de glândulas mamárias também dentro da mama. Nasceu, aparecem outras coisas. Então, quando eu falo sobre a saga do apocalipse, que é esse desafio do primeiro mês, o povo acha que eu vou mudar, o desafio do primeiro mês para ficar mais bonito. Os primeiros dias da maternidade, nós que trabalhamos com parto humanizado, a gente espera a maturação desse neném. É o neném que escolhe a hora do nascimento. Quando o neném nasce acima de 37 semanas, é uma criança que já é do tempo certo. Mas a gente sabe que quando nasce com 40, é madura. Essa maturidade faz com que essa criança abra a boca melhor. Essa maturidade promove essa criança uma força de extração, da sucção muito melhor. Temos também que entender que dentro da barriga, a partir de 32 semanas, essa criança já suga. Tanto que nos ultrassons, vocês conseguem ver a criança sugando um dedo, sugando uma mão. Se essa língua estiver presa, é uma amamentação que vai ter desafios. Então, nós temos um ciclo de várias coisas. E a produção de leite também está com isso. Então, eu queria hoje, se eu pudesse dar uma orientação ao familiar que está ouvindo, é que a produção de leite, ela tem dias para acontecer. Ai, meu leite já desceu. Não, seu leite não desceu. Quem desceu foi a apojadura. Então, vamos lá. Seu neném nasceu, ele tem que mamar muito bem. Já Lari e Cláudia vai falar muito da Golden Hour. Mas ele nasceu, ele deve ir ao peito. E aí, nessas primeiras horas de vida, aquele boom de adrenalina, porque nascer é cansativo, o neném suga muito bem e isso é o estímulo à produção de leite à mãe. Passando do 3º ao 5º dia, pode surgir um fenômeno chamado apojadura, que é a descida do leite. E a descida do leite nada mais é do que o neném sugar os hormônios maternos, os hormônios dele e da placenta, pelo leite materno. Com isso, há uma queda brusca. E
desce a apojadura, que é uma inflamação, como se tivesse sofrido uma cirurgia no peito. Não é leite ali. Ali é iminentemente uma inflamação. Eu até brinco no consultório que é a febre do peito. Final de tarde, que o cortisol nosso está lá nos pés, a mulher sente um mal-estar. Uma febre no peito. Então, nesses primeiros dias, isso vai acontecer, que vai até o 10º. Então, lá no consultório, um pediatra que apoia o aleitamento materno explica à mulher que até o 10º dia de vida desse neném, ela pode sentir mal-estar. Primeiro, uma sequidão, né? Porque há uma desidratação depois que você tem um neném. Acho que aqui todas nós passamos por isso. O neném nasce, perde-se sangue, perde-se líquido. Ele sugando, ele desidrata a mãe. Então, é importante reforçar a água. Uma vez que esse neném começa a pegar e nasce, ou desce a apojadura, essa queda dos hormônios, há uma inflamação no mamilo da areola, no qual, quando o neném vai a primeira vez ao peito, é uma dor absurda pelo reflexo de mordida e da inflamação. Então, as nossas amigas consultoras ensinam as massagens. Elas ensinam a necessidade das compressas mais frias na mama, nesse início. Que usar a ocitocina, por exemplo, que eu vejo em larga escala no hospital, é um erro absurdo. Que é antidiurético, um hormônio antidiurético. A mulher já está inchada, acabou de passar muitas vezes por uma cesárea, que recebe soro em excesso. Então, deixar essa mama ainda mais sensível não seria o melhor cenário. Então, essa saga do apocalipse, o que eu falo? Que a descida do leite, ela parte do início, o neném mamar bem na maternidade só nas primeiras horas. Depois, descer o leite, né? Descer esse processo de inflamação. No 10º dia, essa mulher está produzindo 50 a 60 ml. Para que, quando ela faça um mês e estiver confortável, feliz amamentando, ela consiga produzir até 150 ml por mamada. Porque o leite materno é produzido em 75% na hora que o neném mama. Então, o fato... Isso é uma coisa bem legal, doutora, que a gente não armazena leite materno, né? A gente produz leite materno, né? Então, a gente tem que, de fato, estimular, né? Se você quer aumentar a sua produção, você tem que aumentar, né? E não espaçar as mamadas, né? Eu acho que é exatamente isso, Cláudia. O fato de você... Informação, né? Incentivar essa mulher. Outra coisa que eu vejo muito no consultório é assim... mas ele está indo para o peito o tempo inteiro. Lembre que a produção de leite, e é por isso que existe a licença maternidade, é que a produção de leite materno é produzida e estabelecida até o primeiro mês. Tem mulheres que com 3 meses. As mulheres que são hiperlactantes, que têm uma produção de leite absurda, o que eu espero? Que até os 3 meses de vida desse neném, ela estabilize a quantidade que esse neném mame e que o corpo dela produza. E aproveito e falo, se você é uma mulher que é uma hiperlactante, existem vários postos de doação. Então, nós também contamos... olha o papel dessa consultora. Ela começa na dor, no desafio da pega, do posicionamento do neném e das causas que podem trazer um retardo dessa descida do leite. Ela vai falar sobre a estabilização, porque ao final do primeiro mês de vida, que é outra dúvida frequente no consultório, as mulheres não pingam mais os peitos. Então, assim, aquele leite derramando e melando na cama não é real depois do primeiro mês. Mas você ainda sente o endurecer da mama. Mas a maioria das mulheres já não pinga. Quando ela faz 3 meses, o neném mama 5 minutos, porque o tempo de mamada também muda dessa criança. Pela eficácia também, né? Eficácia é um leite que já está mais tranquilo, é cômodo para essa mulher botar o peito, já está favorável à situação. E essa criança mamando mais rápido, o peito dessa mulher já está murcha, que a gente chama, brincando, né, uma forma lúdica, da greve de peito. Um neném que mama rápido, se distrai, por exemplo, eu falando na consulta, o neném está o tempo inteiro olhando para mim. E ganha o peso adequadamente. Então, assim, construir nessa família que o aleitamento materno é um processo científico, do qual, quanto mais eu me empoderar de conhecimento, mais tranquilo vai ser essa saga. E mais tranquilo vai saber quando é fome e quando não é fome. Porque o neném chora por vários motivos. O que eu percebo muito é a família também, de uma forma de ajudar esta mulher. Tudo ela faz assim, é fome. Essa criança está com fome.
Nossa, essa criança tá com fome. Bota no Essa peito. tá 3 horas acordada. Bota no peito. A criança mamando e não dorme. Então, eu acho que organizar esta mamada seria muito importante. Organizar dentro de casa esse processo de familiar seria muito importante também para conseguir um aleitamento materno favorável. Ótimo, excelente. Doutora, eu vi que você pegou aí algumas da Lari, né? O que seria essa... É um ciclo de produção de leite, que tá, é... legal. Todos nós temos esse ciclinho. Lari, você gostaria de falar? Eu uso. Eu uso sempre também. Sempre. Para mostrar essa mulher, o que eu recebo muito no consultório? A primeira pergunta é assim, ai, Dani, eu não tô conseguindo fazer as minhas coisas. Primeira coisa, irmãs, não tem como fazer as suas coisas no primeiro mês de vida. Com muita amizade, você vai conseguir lavar seu cabelo. Se seu marido for 100% dentro de casa, você consegue lavar seu cabelo. Porque qual é o tempo? Isso aqui eu acho muito importante. Os meninos tiraram meus caderninhos, mas eu vou falar para vocês sobre o tempo. Tem 3 coisas que eu sempre falo no consultório. Qual é o tempo do neném no peito? O primeiro mês do neném, quando ele nasce, ele ainda é muito sonolento. Os nenéns que nascem de 40 semanas são menos sonolentos, são crianças mais ativas. Então, essa criança, ela pode mamar de 40 minutos a 1h30. Nossa. É interessante que ela mama 1h30? Não, mas às vezes acontece. Por isso que as consultoras deixam as mamadas mais efetivas. Elas ensinam que o neném é responsivo a fluxo materno. Então, Exatamente. apertar o peito durante a mamada é interessante para o fluxo entrar na boca do neném. Que nenhuma mama tem fluxo para 30 minutos seguidos na mesma mama. Você precisa fazer esse rodízio de mamas para essa criança ficar mais ativa na mamada. Então, é um neném que mama esse tempo inteiro. No segundo mês, o que eu prometo a essa mãe? Que vai melhorar. E no segundo mês, você já tem uns 20 minutos de mamada. O terceiro mês é 5 minutos com muita amizade. Tipo assim, já tá na amizade e tudo desligado. Quarto que o neném já conhece. O neném já está adaptado, essa é a palavra. E a gente fala da esterogestação também, né? Isso. Então, é o período que o bebê ainda está em reconhecimento. Eu sempre inicio atendimento mostrando. Claro que é uma brincadeira, né? Para representar o estômago do bebê, porque elas se preocupam muito com a capacidade gástrica. Então, sempre a primeira pergunta é, será que não está passando fome? Porque fica meia hora no peito... E aí eu pego o bebê assim, caído, babado de leite, sabe? Mole de leite. Eu falo, parece saciado, vamos ver os sinais. E aí eu mostro porque isso aqui é no primeiro dia de vida, né? Então a gente sabe que são aquelas gotinhas de colostro que entre 5 e 7 ml é a capacidade gástrica do bebê. Então não tem como a gente já pensar 30 ml de leite, porque elas têm muito esse 30 ml de leite na cabeça, porque né? dentro da maternidade, as amigas que já passaram lá... A prescrição do pediatra acaba sendo 30, porque a diluição do leite é 30. Não necessariamente seu neném acaba tomando. Então, assim, primeira informação como pediatra que eu posso lhe dizer é... Isso quando precisa de complemento, doutora? Isso, Tá. que no caso é muito incomum, deveria ser, no caso. Tá. Sim. É comum. Essa semana eu fui passar visita na maternidade, que a gente começou conversando, né, falando sobre isso. E tinha uns 6 leites no balcão. Eu olhei assim e falei, meu Deus, será que desses 6 leites, quem realmente precisaria estar tomando esse leite? Nós temos também o papel da consultora, nós temos a ordenha pré-natal. Então, minha esposa é diabética gestacional, a produção de leite, por ser uma glândula, né? Por diabetes ser uma alteração pancreática, né? Então, a mama também é uma glândula. Pode ser que curse com menor leite materno. Então, nós temos as ordenhas prévias, pré-natais, para que essa criança, ao nascer, não passe fome. Essa insulina que tem a mais circulando no corpo dela pela estimulação do pâncreas, faça com que, se essa mulher tenha esse leite ordenhado, guardado, conseguir oferecer ao seu filho o seu próprio leite. E aí a gente evita de dar essa proteína tão pesada, que é a proteína do leite da vaca, da fórmula, que não seria interessante. Mas o que eu gostaria também de ressaltar aqui é o tempo da mamada, que a gente já falou, que nesse primeiro mês é uns 40 minutos, é cansativo. A segunda coisa que eu queria falar
é sobre o tempo de digestão de leite materno. A digestão do leite materno é completamente distinta da digestão do leite da fórmula. O leite materno, ele é digerido em 1h30. Então, a cada 1h30, o seu neném pode sentir fome. E isso é uma coisa que angustia. Outra coisa é as gofadas. O neném gofa para comer de novo. Nossa, mas ele tá gofando e tá com fome. Mas é exatamente isso. O gofo, ele precede a próxima mamada. Então, neste cenário, outra coisa que eu acho importante falar é que se a mãe estiver com medo, se o neném não está se alimentando, focar nas fraldas. Quantas fraldas de cocô? O intestino da criança é imaturo. Ele tem que fazer um dia um cocô, 2 dias 2 cocôs, 3 dias 3 cocôs, e a partir daí, de 5 a 8 puns molhados, pelo menos. Então, uma mãe que manda mensagem para mim, Dani, não estou vendo cocô na fralda do meu filho, é uma mãe que eu preciso orientá-la, que está na hora de averiguar se essa mamada está efetiva. Fralda de xixi é a mesma coisa. Eu acho importante falar sobre os cristais de urato. Fraldas de xixi alaranjada. É uma limpeza desse rim, porém às custas de fome. A criança não está sendo hidratada. Preciso corrigir isso o mais breve possível. Para que essa criança volte a se alimentar favoravelmente. Então, hoje, o que eu posso falar aqui para quem está nos escutando é: foque que o tempo de mamada do primeiro mês é ruim, mas vai melhorar. Foque que a digestão do leite materno mal dá tempo de você tomar um banho decente. É a cada 1h30 o seu neném pode querer ir ao peito. Durante o dia, porque a gente está caminhando, né, na gravidez, o neném está girando lá felizão, dorme. Quando o neném nasce, ele faz o mesmo hábito. Ele dorme de dia e à noite segue acordado. Então, no consultório, eu solicito que essa mulher alimente esse neném de dia. Então, a cada 2 horas do final da última mamada, 2 horas, 3 horas, chame seu neném, troca a fralda dele. Reposicione esse neném no peito. Para que essa criança lembre que de dia eu preciso ter vida. E de noite eu posso dar uma dormida e começar a formar o ciclo circadiano, coisa que eles não têm. E as fraldas de cocô e de xixi, a quantidade delas. Bacana. E eu acho que a gente tem que normalizar também a vida do bebê de 0 a 3 meses, porque elas trazem muito essa questão de achar estranho o comportamento do bebê, de mamar a cada 1h30, o bebê só quer ficar no peito, mas esse é o ciclo de um recém-nascido. O bebê chora, o bebê mama, o bebê faz xixi, o bebê faz cocô. E a gente tem que propiciar esse momento do bebê no peito, porque a gente precisa de aumentar a produção de leite, e essa é a melhor oportunidade. Então, se a gente deixa um bebê distante da mãe, o bebê não mama, a gente vai ter um processo alterado. E a Dani fala muito no consultório também, né? De normalizar isso. Esse é o esperado para o começo. Esse é o esperado de 0 a 3 meses. Então, a gente incentiva mesmo. Eu, como consultora, todo atendimento, eu tento mostrar como deixar a mamada mais efetiva, que é isso. O bebê está 40 minutos no peito, mas ele está 40 minutos dormindo ou 40 minutos mamando. Se a gente coloca o bebê no peito recém-nascido, bebê geralmente, quando me chamam muito cedo, assim, 7, 8 dias, o bebê tá aqui no peito, a mãe tá aqui, geralmente, né, tá essa posição aqui, e o bebê tá lá, e ela fala, olha, tá 1 hora desse jeito. Então, a gente já começa a pensar, né, imagina a gente beber água, né, eu vou beber água de lado. Não dá pra beber água, assim. Então, primeira coisa, eu sempre tento posicionar essa mulher melhor, porque geralmente ela tá assim. Então, eu falo, tenta relaxar, vamos procurar uma posição melhor, busca um conforto para você. A altura da boca do neném. Exatamente. Na sua areola, né? Sim, e o contato realmente, né? Pele a pele, o bebê vem para a mãe. Se puder tirar a roupa, deixar esse bebê próximo, com o calor da mãe, sempre bem posicionado. E na hora que a mulher vai amamentar, eu sempre falo, não se preocupa tanto, que antigamente falavam na boca de peixinho, né? Tem que estar aquela boca enorme, e às vezes o bebê tem a boca desse tamanho, a auréola da mulher é desse tamanho, e ela me chama porque ela fala, abocanhar. Ele não tá pegando tudo, e a pega tá ótima. Eu falo, tá, mas vamos olhar a boca do seu bebê e o tamanho da sua auréola. Então, vamos fazer o que é possível para ele, né? Posicionar da melhor forma possível esse bebê. Realmente, a gente precisa avaliar se a pega tá funcionando, né? Se ele tá deglutindo, se tá sendo efetiva. Os sinais mais claros, a gente vai ver que o bebê tá com o queixinho próximo à mama, tá com o corpo posicionado, tá na altura correta. E o bebê dá sinais de saciedade. Quando esse bebê
já estiver saciada, a gente vai conseguir tirar esse bebê do colo e fazer outra coisa, que seja deixar ele um pouquinho verticalizado. Esse bebê vai ter sono, ele vai dormir, ele pode passar para a rede de apoio, que seja o pai, que seja alguém que ajude em casa, para essa mulher também ter um tempo de tomar um banho, fazer alguma outra coisa, né? Então, acho que a gente tem que pensar em todo o processo e na eficácia do processo, mas às vezes sozinha a mulher não consegue ver isso no meio de um puerpério, né? Gente, privação de sono, os hormônios Os todinhos hormônios em alterados. Sim. Você com uma responsabilidade gigantesca, né? Eu falo muito no consultório para as minhas gestantes que eu cuido muito mais delas na fase de gestação, né? Uhum. E assim, eu falo que a gente, quando a gente vira mãe, é a nossa responsabilidade do que a gente vai passar para essa criança, né? O que a gente recebeu. Agora, colocando você na sua prática, como é que vai ser? E assumir essas dificuldades, assumir o que você está sabendo dar conta e o que você não tá. Isso é super importante, né? Eu brinco, no meu puerpério, deu 40 dias, eu queria abrir a janela e gritar que eu sobrevivi, sabe? A minha vontade era essa, de falar, eu sobrevivi ao puerpério. Porque era muito difícil, muito, muito difícil. Só que a gente só sabe quando vive. Por que a segunda gestação dizem que é mais fácil, só tem uma? Eu posso falar tranquilamente. Dani aqui tá aqui eu posso pra falar. Por quê? Porque já sabe. Na verdade, assim, o que eu posso falar por mim e pelos estudos, né? O que Lari falou, primeiro eu queria complementar o que ela falou, que eu acho que é corretíssimo, né? A criança vai passa algum tempo no peito, então o posicionamento às vezes está correto. É só o tempo, é só acolher esta mulher e validar a fala dela. E aí a gente entra no puerpério. O puerpério, para mim, é dividido em duas partes. É o adultecer da mulher. Então, hoje, eu falo como Daniele, pediatra. Eu me sinto incrível, maravilhosa, como mãe, como médica, como pediatra, como tudo. Porque eu consigo, hoje, pedir ajuda e organizar as minhas prioridades. Inclusive, hoje é meu post no Instagram. Organizar as minhas prioridades. O que hoje eu tenho de pior? Qual briga que eu quero comprar hoje? Nossa, meu filho perfeito, sem defeitos, uma casa arrumada. Então, o puerpério envolve isso, a desconstrução da Daniele, vamos botar em mim, né? De Daniele filha, para me tornar Daniele mãe. Não culpabilizar os outros pela minha vontade de fazer tudo e não conseguir. E começar a assumir as minhas próprias responsabilidades, os meus desejos. Então, tem dias que eu estou muito cansada, como, por exemplo, ontem. Falei, não quero dar banho nos meus filhos, ninguém vai tomar banho aqui. Tá frio, hoje não tem banho. Eu acredito que você virar mãe é você dividir tarefas, você entender quais são as suas prioridades. E o puerpério é isso. Quando você fala dos 45 dias, é isso. Eu tenho gêmeos, então precisei escolher minhas batalhas para ficar bem. E hoje me sinto bem e consigo acolher esta mãe que está lá no meu consultório pedindo socorro para ela desconstruir a necessidade da perfeição. Eu não conheço ninguém perfeito. E quem já não está muito bom. Então, vamos normalizar estes desafios. E a gente tem dificuldade para compartilhar um pouco sobre o puerpério com gestantes, né? Porque acho que às vezes, quando a gente fala que é jogar um pouco a real, não é sempre que parece que a gente tá gorando o puerpério da outra. É expectativa. E eu né? falo a experiência própria. É a mesma coisa os pais conversando. Você vê os homens entre si conversando, um pai que já é um pai, né? Um homem que já é pai e o outro que tá para nascer. A conversa entre eles é de dar risada, né? Desse pai falando pro outro, né? Olha, aproveita para dormir. E não é... E claro, de fato, a gente só vai saber vivendo, né? Mas a gente tem dificuldade em rodas familiares, né? Eu acho que quando eu tô como profissional, eu tenho... entre aspas, um pouco de obrigação, né? De falar algumas coisas e tudo mais. Mas em rodas de família e amigos e tudo mais, eu também tenho um pouco de receio, porque eu acho que a pessoa tem que passar por isso. Você só vai saber fazendo. Começa a fazer, e aí você vai administrando, você vai... né? Mas eu sempre trabalho a expectativa, porque eu como mãe, primeira gestação, eu planejei fazer uma pós-graduação no meu puerpério. Porque eu achei... Eu comprei panelas.
Eu achei que eu teria tempo. Eu falei, nossa, eu vou estar de licença maternidade. Licença maternidade, o que eu vou fazer? Isso, irmão. Pós-graduação. E às vezes a gente tem que lembrar essa mulher e falar, então, você não tá de férias. Exato. Você tá em licença maternidade. Exatamente. Aí ela olha assim pra você, agora eu tô percebendo, né? E elas se cobram em fazer algo produtivo, Isso. porque teoricamente elas estão afastadas, né, da vida, do trabalho, então elas querem produzir nesse tempo, mas ela já tá produzindo. Eu acho que a gente se sente necessidade de falar de outra coisa, não de neném, Exato. fralda. Mas eu também mas... queria falar, me trouxe um gatilho que é uma realidade. De novo, nós fomos tão massacradas para sermos incríveis, fortes, boas trabalhadoras, chefes de equipe, pererê e parará. Quando a gente se vê num local de impotência, onde tem outras pessoas que dominam mais a técnica, o estudo do que a gente começa a ficar angustiada pelo novo. É como se você estivesse entrando no colégio e precisasse tirar 10 na prova. Então, assim, eu percebo que essa cobrança é uma cobrança longitudinal. E ser mulher, de novo, é uma questão muito maravilhosa, porém, assim, extremamente desafiadora. A amamentação vem muito com isso. A gente conseguir, nesse início de amamentação, nos sustentar fora do nosso padrão de compromissos. Então, entender que a licença maternidade é para a gente também aproveitar o nosso neném. E aproveitar o nosso neném não significa ficar com a criança 24 horas. Significa que você pode aprender a delegar funções. Oi, mãe, tudo bem? Tem como você ficar com um fulaninho aqui um instantinho só para eu poder tirar um cochilo? Entender que existe colo, e o colo é muito importante. Recentemente, eu vi uma pesquisa perguntando assim, qual é a diferença entre o colo e o berço? Por que a criança não fica no berço? O colo é quente, o colo traz afeto, o berço é gelado, o berço é individual. Então, existe essa teoria, o colo vai viciar, mas não é real. Então, você pode, quando acabar de amamentar o seu filho, poder pedir para outra pessoa fazer ele arrotar, por exemplo. A gente sabe que o arroto não é obrigado a ser escutado, porém é interessante deixar ele em pezinho para ajudar esse esvaziamento gástrico. E essa verticalizada também, né, Dani? A gente pode fazer isso aqui, a gente não precisa ficar em pé, batendo no bumbum, né? Batendo no bumbum. Você pode sim deixar ele mais verticalizado, no colo de quaisquer outro familiar, porque tem uma informação muito importante. Existe um hormônio chamado ocitocina. E a ocitocina, além de liberar o leite gordo, isso é uma coisa super importante. Então, a mulher que está amamentando, que se sente confortável na amamentação, ela libera a ocitocina. E ao liberar a ocitocina, o leite gordo sai e o neném fica gordo. Não existe leite do início, leite do final, leite do meio. Mistura. Ele acaba se misturando, mas quando a amamentação está favorável. E neste pai recém-nascido, ou nesta avó recém-nascida, ou em algum familiar recém-nascido, porque vira um tio, a família muda, a família se abre para receber esse novo ser, tudo muda. Libera-se também a ocitocina, já é comprovado que a ocitocina é liberada. Então, quanto mais a mãe liberar esta criança para outros familiares, melhor vai ser o acolhimento dessa criança, porque o familiar libera mais ocitocina e se sente também pertencente àquela criança. Então, eu acredito que é saudável deixar essa criança também aos cuidados de outras pessoas da família. Excelente. Eu queria falar, eu coloquei aqui alguns desafios e queria que vocês me ajudassem a solucionar, tá? Aí depois a gente fala um pouquinho sobre as dificuldades ou a necessidade, de fato, da complementação, né? Então, o primeiro desafio que eu coloquei aqui é a demora da descida do leite. E aí? Para algumas demora mais do que para outras? Porque a gente fica naquelas gramas por dia. Sim. Porque eu também era muito exigida nas gramas por dia, sabe? E isso me angustiava. De 2 em 2 horas dava de mamar para a Luísa quando chegar naquelas gramas por dia. Então, eu queria que vamos começar pela demora da descida do leite. Demora? Qual demora, né? Na verdade, a gente pensa sempre num processo fisiológico que já é esperado, que a gente fala da pojadura, né? Entre 3 e 10 dias, dependendo de vários fatores. Tipo de parto, como que tá o estado dessa mulher após o parto,
esse bebê está com a mãe, está separado, está na UTI neonatal, essa mãe foi para casa, o bebê ficou no hospital, então a gente tem vários fatores que vão interferir nessa descida do leite. Ok. Isso é muito importante avaliar. Então, uma mulher que teve um bebê de 41 semanas de parto normal, esse bebê teve golden hour, ficou em contato pele a pele, não foi separado e foi estimulado a amamentação na primeira hora de vida, provavelmente a pojadura dessa mulher vai ser mais cedo. Então, uma mulher que teve um parto, que foi uma cesárea agendada, e esse bebê, por algum motivo, foi separado da mãe, foi para uma UTI neonatal, e essa mulher teve todo esse distanciamento, talvez a pojadura dela não seja da mesma forma que da outra. Então, aí essa pojadura acontece lá no, sei lá, no 8º, 10º dia, vamos falar aqui pro final. Uhum. E aí essa criança, consequentemente, ela acaba não ganhando o peso esperado. Uhum. O que a gente faz? Estímulos precoces à amamentação, sou boa nisso porque sou mãe de gêmeos. Então, assim, vamos lá. Primeiro, a mulher entender que existem algumas causas para não produzir leite que são do próprio corpo. Uma delas é glandular. Sou diabética, tenho um hipotireoidismo, são causas de glândula. Tem um problema lá na hipófise, são causas de glândulas que vão liberar hormônio para o aleitamento. Pode ser uma das causas de redução de produção de leite. Cirurgias para elas. Cirurgias mamárias que vão gerar ali uma fibrose. Ah, mas ele reconstruiu bonito, tudo bem, mas é um caminho. Quando você corta a sua mão, tem uma cicatriz. Sim. A cicatriz pode gerar uma redução tanto das glândulas quanto dos ductos. E nós temos as mamas que não se desenvolveram, chamado mamas tuberosas. Então, existem causas que são fisiológicas, que são da mulher, ou às vezes não tão fisiológicas como a cirurgia, mas que já estão ali, que nós temos que lidar com isso. Quando esse neném nasce, já também é outro desafio. Então, o primeiro desafio é como eu sou enquanto pessoa. 2 é como o meu bebê nasce e a via do parto. Se o meu parto foi cesárea e eu tomei 100 litros de soro, claramente eu vou estar inchada. A ocitocina tem que passar longe de mim, para que não fique mais edemaciado e menos colostro saia dessa mama, né? Essa inflamação na mama, esse edema, atrasa essa descida do colostro. Então, uma vez que o meu neném nasce, eu tenho que entender se meu neném é prematuro, abaixo de 37 semanas, ou se ele é um bebê do tempo certo. Se for de 40 semanas, ouro. A via do parto, nós já falamos também. Então, entender qual a dinâmica. Uma vez que esse neném não vai ao peito nas primeiras horas de vida, nós podemos hoje, já temos os lugares aqui em São Paulo, em outros estados também, para alugar a bomba de amamentação. Então, nós fazemos estímulos precoces à amamentação. O Power Pump é o nome da técnica. Começávamos com 60 minutos. Faz 20, descansa 10, faz 20, descansa 10, faz 20, descansa 10. Mas isso é para uma mulher que não amamenta o neném no peito. E sempre com supervisão, né, Dani? Sim, com certeza. E outra, uma coisa importante como pediatra que eu quero falar aqui é que a bomba de amamentação tem número. Então, você precisa ver o tamanho o funil, o tamanho da sua areola. Porque existe também as mamas que têm maior milimetragem, menor milimetragem, que são machucadas por causa da amamentação com a bomba. A gente sabe que a bomba não faz o trabalho que o neném faz. O neném lambe, então ele faz uma compressão nessa mama na parte inferior. Ele suga. Então, ele tem duas forças para fazer. E na bomba, ela só suga. A compressão fica debilitada. Então, nunca uma mãe vai tirar na bomba o que o neném é capacitado a extrair no peito. Que é a maior dúvida delas. Que elas tiram 10 ml e falam, nossa, mas só saiu isso na bomba. Quer dizer que eu não tenho leite? E o bebê mamando maravilhosamente. Né? Então, hoje a minha sugestão é o estímulo precoce à amamentação correlacionado às próprias bombas. Com um profissional adequado, existem lugares que alugam esse dispositivo e podemos ajudar essa mulher na descida do leite. Ótimo, maravilha. Bom, criança com dificuldade para sugar, aí a gente entra no mamilo plano, mamilo invertido. Acho que a Lari pode ilustrar aí. Que não é toda a mama, nem toda a areola. Sim, e também uma coisa que é importante te lembrar. Nem sempre mamilo plano, mamilo invertido é um problema.
Se o bebê consegue manter uma boa pega, sugar com eficácia, fazer deglutição, isso não é um problema. Se a gente identifica que esse bebê não consegue fazer, abocanhar a auréola e fazer extração do leite, a gente começa a pensar em formas de facilitar o processo. 2 formas possíveis, que são mais práticas. Mulher que tem um mamilo invertido, a gente pode ajustar com uma bombinha. Então, essa bombinha, ela tem o único objetivo de deixar esse mamilo protruído. Então, a mulher usaria aí 2 minutinhos antes da mamada, só que tem que ser imediatamente antes da mamada, apenas para poder fazer essa protrusão do mamilo mesmo, com a auréola, e facilitar a pega do bebê. Só isso. Não machuca, né? Não, esse não machuca, desde que use corretamente também. Ele também Sim. tem tamanho, então esse tamanho aqui é adequado, vamos supor, para essa mama, mas também teria um maior. Isso a mulher vai saber medindo. Para medir, ele não pode encostar no corpo. Tá. Então, não pode ficar aqui. O mamilo tem que ficar totalmente desobstruído das paredes. Se a mulher não tem um desse, mas tem uma bomba em casa, ela pode fazer 1 minuto de sucção com a bomba, sem o objetivo de extrair leite, só para ter essa protrusão do mamilo. Isso Ou vai seja, funcionar. são mais desafios, são desafios Isso, diferentes, mas isso. não que impediria essa mulher Não. de conseguir... E sempre avaliar se é um problema, porque nem toda dificuldade, nem toda diferença no mamilo é um problema. Mas eu também tenho pacientes, eu acho isso importante falar, que assim, não dá para botar todas as pacientes na mesma caixa. Essa técnica de lipstick, como é o nome desse? Lash Assist. Isso, eu sei falar demais esse nome. Então, esse daí é um dispositivo muito interessante, mas eu queria falar também do bico de silicone. Tá aqui também. Não é interessante usar o bico de silicone para não machucar a mama. Gente, eu levei na minha maternidade. Fique Todo mundo tranquila, leva. eu comprei um. Eu quero assumir Eu aqui. também quero falar que o meu, inclusive, é Gente, eu ótimo. levei, Recomendo eu duas falei. marcas. Não sou patrocinada, mas queria recomendar duas Gente. marcas. Se você Eu for usei comprar, Ai, eu falei, não, compre ai, vou decentemente, levar. entendeu? Compro o da Medela, que pra mim é o melhor. Mas o da Man também é viável. Eu usei o da mãe. É, Mas o, no fundo eu o meu não é da usei, pra Medela. te falar. Não conto ninguém. Não, eu não usei. Então, o que eu gostaria de Muito falar do difícil. bico de silicone? Ele é um dispositivo intermediário entre a mama e a boca do neném. Se vocês colocarem a língua de vocês no céu da boca, você vai ver que é duro. É. Então, nós temos o palato duro. Se a areola não consegue uma mama dura, aquela mama rígida, aquela novinha, que tem os peitos mais Sim, duríssimos. Isso, irmã. A gente chega e tá assim a mama. Muito rígida. A criança precisa fazer esse movimento da mama entrar e sair da boca. Como, para né? Tá super... como você consegue, principalmente para que o mamilo não fique roçando no palato duro de uma forma que é um osso. E se é um osso, vai haver uma assadura, muitas vezes uma fissura. Então, uma das formas de eu projetar para as mulheres que precisam esse mamilo, essa areola, no céu da boca para dar o estímulo à sucção, infelizmente, é pelo intermediário. Assim como a mamadeira é um dispositivo usado em critério de salvação da amamentação. Então, eu percebo um uso indiscriminado e iatrogênico à família, porém, tem casos que é necessário. E para eu tirar esse dispositivo, eu preciso esperar essa mama desinflamar, ou seja, a mama murchar, sair dessa apojadura, estabelecer o aleitamento materno para as mulheres que precisam e, com isso, oportunizar, inclusive com as fonos. Elas ensinam uma reabilitação da língua do neném para que essa língua consiga descer cada vez mais e abocanhar a parte embaixo da mama, fazer compressões adequadas e a deglutição de 3 para 1. Consegue escutar o neném deglutir tranquilamente e ingerir esse leite. Então, eu vejo o bico de silicone como um mecanismo de salvação, mas devem ser bem indicados pelas consultoras, porque a gente sabe que tudo que existe um caminho para ser percorrido pode cursar com uma redução Sim. da produção do leite materno. E é importante falar que ele pode ser indicado, mas deve ser acompanhado e retirado também. É um processo que quem indica tem que tirar. acompanhar. Isso. E tem que tirar também. Então, não é para Não, indicar fora o e foco de embora. contaminação, né, gente? Que isso... Candidíase mamária é top 10 no consultório, Sim. quer dizer, top 1 de candidíase mamária com bico de silicone.
Então, esse mau acondicionamento dele e o cansaço que a gente tem do tempo inteiro ficar limpando. E leite é gordo. Leite tem lipídios, leite tem aminoácidos, leite tem proteínas. Então, claramente, tem açúcar, tem tudo. Fica ali uma camada gordurosa no bico de silicone que pode precipitar e é úmido o tempo inteiro. Eu vejo mulheres, às vezes, chegar no consultório já com bico de silicone no peito. Colocado já, né? E Já a concha? colocado. Falando de bico, vamos pular pra concha. Ai, eu usei concha também. Eu também usei na minha primeira gestação. Eu quero assumir que Nossa, eu a usei concha é concha única, também, que realmente. vazava. Que Deus perdoe sua alma. Ela é ótima para candidíase e fissura. Muito boa Você mesmo. sabe, eu vou trazer outra perspectiva Porque pra tem concha. aquela... Os furos de os ventilação. descartáveis. Não, ela- Como é que chama aquele? Absorvente O de absorvente. sangue. O absorvente. Assim, no meu entendimento, como pediatra, Prefiro Então, essa agora tem isso aí. é a almofadinha, né? Almofadinha. De amamentação. Então, assim, no meu entendimento como pediatra atual, na minha primeira gestação, eu usei as conchas, porque como a mama estava muito Nossa, eu inflamada, não queria que nada relaxe. isso, A concha nada pode não- tocar nesse peito. E outra coisa, aquela compressão, a gente, muito boba, achava que melhorava porque pingava leite dentro Ela da fica concha. assim, ó. Isso. Aham, ela Então, ficava até como- marcadinha de Isso. ação. Como ela é comprimida nesse É. dispositivo, ela pinga, a gente acha que tá dando um alívio, mas não. Hoje a gente já sabe que a compressão na mama direta aumenta a produção. E é um dos motivos de usar sutiã na amamentação. Usar sutiã na amamentação, vou deixar meus peitos livres. Viva os peitos livres. Diminui a produção de leite. Então, já é comprovado que o uso dessa compressão mamária aumenta. E num período que a gente não precisa de aumento da inflamação, é o que a gente acaba usando a concha. Entendi. Aquele leite que cai dentro da concha é um leite que não deve ser utilizado, porque é mal acondicionado. Um leite aquecido, num lugar que não está limpo adequadamente. E o tempo inteiro, aquele leite batendo no peito. Mas eu vou deixar... Não pode passar colostro no peito para ficar regenerado. Mais ou menos. O tempo inteiro, aquele leite batendo ali, fica úmido. Um caminho escuro. incrível pro fungo. Mostra a almofadinha, Lari, como é que ficaria? Essa a gente chama de rosquinha de amamentação. Rosquinha. Então, hoje a gente orienta o uso. Ela também pode ser confeccionada com uma fraldinha, um pano de boca mesmo, torcendo e colocando na mama de forma que a parte do mamilo não tenha contato com tecido. Então, quando a mulher não utiliza e coloca o sutiã direto em contato, toda vez que ela tira esse sutiã, Nossa, essa pele eu que lembro tá... da dor. Eu senti Exato. essa dor. A pele que está em processo de cicatrização, toda hora você expõe E esse aí, tecido pode passar novamente. um creminho ali de lanolina? Sim, o da Glória. A pomada de lanolina é indicada assim em situações muito específicas, Gente, com eu errei avaliação Todos nós. e a quantidade primeira. dela também. Às vezes eu chego no atendimento de longe, a mulher abaixa a roupa. Melecado. Não, tá brilhando, Besuntado. brilhando. Não, eu passava pouquinho, litro. mas Sabe aliviava. o que é? Passando É que veja fibra, bem. né? Eu vou roubar o peito de Lari. Veja bem. Passei a pomada. Primeiro eu sempre brinco que temos caminho, né? Que é um duto. Se eu começo a botar argamassa ali o tempo inteiro, vai entupir uma hora. Obstruindo. Ah, Se obstruir o ducto lactífero, vai ser uma dor absurda. Porque tudo que vier atrás da mama fica ali represado aquele Como se fosse leite. Um trânsito, né? Um trânsito. Avenida Paulista. Eu ali sempre brinco parada. com isso. Passou reboco, vai dar ruim em algum momento. Pode não dar no início, mas vai dar depois. E aí o neném, ele precisa ir com a boca, né? O queixo tem que ancorar no peito. Ele tem que Legal. olhar para a mãe. Pesado seu bebê, né? É, pessoal, Esse tá peito- mamando bem. Tá, mas Esse neném pesado. Nossa. Então Levanta vamos... um pouquinho mais. Vou doutora. organizar. Passei minha mão contralateral, a que eu quero dar o peito. Posicionei o meu neném, que o de Lari é super pesado. Peguei o meu peito. Então, todo o peito deve ser sustentado, que é por isso o uso das tipóias. Eu até trouxe um echarpe, né, que acaba ficando embolorado em casa. Lavem, amigas. Lavem o echarpe, ponham no seu pescoço. Peraí que eu vou organizar, então. Segure aqui, Lari, que é amiga nossa. Fique mais Mas alto. só um Vamos adendo, deixar- antes de iniciar esse processo todo, eu sempre bato na tecla que o mais importante é, antes de colocar o bebê no peito, primeiro, não esperar esse bebê ficar extremamente irritado. Bebê que já tá há muito tempo sem mamar, que tá chorando muito, e você coloca da forma que tá. Então, sempre massagear a mama,
é o mais importante, preparar a mama. Então, massagear a mama antes da mamada, sempre em sentido horário. E não adianta, às vezes eu chego na casa e falo, como você faz a massagem? Ela, tô fazendo assim, É um clássico. aqui, assim, em toda a mama. Então, faz uma massagem apertar consciente mesmo. né? Não é para sentir dor, Tá. mas é uma massagem que, quando ela é efetiva, esse movimento já começa a apresentar a extração do leite espontânea. Então, você massageia, você já começa a ter saída de leite. E uma leve ordenha, que é para você deixar essa mama mais macia, com a auréola mais flexível, para poder apresentar essa mama para o bebê pegar. E não queria que você voltasse. Eu queria mostrar uma coisa para vocês, que coisa interessante. Como que você faz a ordenha? Ó, primeira massagem, como o Lari falou. Peito duro, eu sempre brinco no consultório. Peito duro, ninguém mama, porque a gente não vai puxar as carinhas e escolhe a carne dura. Ó, eu vou querer essa carne aqui, meu senhor. Não, a gente só gosta de carne mole, entendeu? Mesmo com dentes. Então, o neném, ele não é bobo. É isso que eu queria que as pessoas entendessem. O neném é muito inteligente. Então, primeira coisa é massagear. Ai, mas eu preciso massagear toda vez que ele for mamar. Sim, irmã, precisa. Eu sei que é trágico, mas força. Massageie, Lari. Ensine a massagem. Então, a massagem pode usar com os 2 dedos ou 3 dedos, dependendo também do tamanho da mama, da densidade. E a massagem em sentido horário, de uma forma que você consiga sentir Na verdade, você pensa num cacho de uva. Geralmente, onde tem pontos obstruídos, você vai sentir como se fosse um carocinho. E aí, nesses pontos, eu sempre falo para dar um pouquinho de atenção. E é muito instantâneo. Quando a massagem é efetiva, na hora elas já começam, nossa, tem leite. Tem leite. Tá saindo leite. E sai mesmo, E porque como você é tá que deixando faz a mais ordenha? fluido. Ensine. É, Essa ordenha que não é diferente, porque eu vejo as pessoas pegarem bem na pontinha. Não é na ponta que tem leite, amiga. Não adianta a gente apertar o mamilo, porque não vai sair leite daqui de forma alguma. Então, a gente também posiciona, geralmente 2 dedos embaixo, um em cima. A gente vai ter que tracionar para trás e a gente vem apertando para frente. Também são movimentos delicados, não é para sentir dor durante esse processo. Claro que se sua mama tá engurgitada, é uma mama dolorida, dura, não vai ser uma massagem gostosa. Você vai sentir, sim, dolorida, mas vai aliviar com a saída do leite. É só o início. Então, É só o empurra início. para trás. E vai trazendo para frente. Um dedo acima, um dedo abaixo da areola. Empurra para trás e traz para frente com delicadeza. Eu sempre brinco, quando saem 5 jatinhos, quando saem 6, 7 gotas, às vezes um já pouco tá mais, flexível. já está uma mama maleável. E aí eu consigo pegar em sanduíche a minha mama, pegar o meu paninho, que é uma tipóia, né? Lavem, tá frio, usem a tipóia de vocês. Põe a tipóia no peito, organize o corpo desse neném que é mole, que nem esse de Larissa, numa almofada de amamentação, num travesseiro da sua casa. Pegue com a mão contralateral, na altura dos ouvidos, a mão da criança, o pescoço da criança, para você ter firmeza para direcionar esta mama. Pus a minha tipóia, pus a minha mama, seguro em sanduíche, porque eu preciso direcionar para onde eu quero que esse neném mame. E eu posso fazer uma leve extensão, que eu falo? Para cima. Eu empurro, eu boto esse bico um pouco mais para cima. Porque a gente já sabe que é a cócegas no céu da boca que faz esse neném sugar adequadamente. Então, eu pego esse neném bem posicionado, minha mama sustentada, porque ninguém bebe copo de água com o copo solto na boca. O neném não tem força na mandíbula para sustentar essa mamada por muito tempo. Em sanduíche, eu ponho na boca do meu neném, o neném ancora o queixo no peito. Como que eu faço para esse neném ser estimulado a abrir a boca, Dani? Eu passo o bico do meu peito no nariz, em direção à boca, e aí na hora que esse neném abrir a boca, adequadamente, eu coloco dentro a boca, a areola, o máximo que eu conseguir, e vejo essa mamada efetiva. Então, o neném tranquilo, meus ombros relaxados, aquela música incrível. Primeiro, eu sempre passo esse braço que fica sobrando. Tem um braço do neném que sobra. Peça apoio aos familiares para o braço. Para dar um ajuste. Isso, para ficar ajustado. E aí, sim, uma vez essa mama sustentada, esse neném já sugando umas 7 sugadinhas, que ele já fez esse vácuo na boca, você pode soltar seu peito na tipóia e reorganizar a mamada
de uma forma efetiva, onde o neném consiga ter apoio na cabeça. Então, o apoio na cabeça e o corpo dele relaxado fazem uma extração favorável. Que aula! E outra coisa, às vezes a mama é tão grande também que a mulher nem consegue carregar neném, carregar a mama, né? A tipoia ajuda muito. A tipoia ajuda demais para quem tem a mama grande. Muito bom! Aí eu escrevi até aqui para a gente falar um pouquinho sobre a Golden Hour, que é a hora de ouro, mas a gente já falou bastante que é a importância, né, da primeira hora de nascimento. Ficar em contato com a mãe, já estimular, né? Queria só completar, porque Diga. assim, como eu trabalho muito na humanização, as mulheres têm uma teoria, que é uma expectativa. Ai, meu Deus, nasceu, eu já vou botar no peito. Amigas, nosso neném é um peixe. Se ele é um peixe dentro da barriga, quando ele sai, dentro do pulmão tinha água. Eu preciso esperar, que é o que Lari falou. Às vezes é colocar o neném pele a pele com a mãe, em contato, ele saber o cheiro, ele saber que ali existe. E eu garanto a vocês, pela experiência que nós temos, que ele mesmo vai atrás. Se ele pudesse caminhar, ele até nadava até o peito. Sim. Porque é uma questão, a sucção, como nascer dói, a sucção desse neném na mama é favorável nesse início. Mas ele precisa cair essa pressão no pulmão. Então, damos um tempo a ele, e aí quando ele solicita a equipe, ele olha para nós e faz, minha vez. E aí sim a gente posiciona esse neném no peito. Então, precisa ter um período com calma para esse neném evitar ficar socando, porque na mãe cria uma expectativa, ai meu Deus, se eu não tenho leite, meu neném não quer sugar, não quer mamar. Não é isso. Ele precisa sair dessa fase de peixe, abaixar essa pressão no pulmão, entender o que está acontecendo e aí sim começar as mamadas. Isso requer às vezes 20, 30 minutos para começar a ir ao peito. Maravilha. E eu só queria que a gente falasse um pouquinho desses mitos que a gente escuta bastante, que é, eu sou gestante, eu já posso me preparar passando bucha vegetal no mamilo? Não. Não. Nunca. Não. Porque a gente ainda ouve das tia-avó, né? Acho que hoje bem menos, né? Da bucha vegetal. Eu ouvi, eu queria falar que na minha gestação eu escutei, que era pra passar toalha. Eu fiquei pensando, meu Deus... Toalha após o banho. Já adoro. Usar conchas antes. Eles vendem concha. Pra formar o bico. Eu fazia Senhor da Glória, ainda bem que eu não usei na época. Então, assim, o que eu penso? Que é um desafio desconstruir essas práticas, né? Mas se você pensar que a pele é muito sensível e quando você está gestante, sua pele ainda fica muito mais sensível porque seus hormônios... É um estado gravídico, é um estado doloroso, né? De inflamação. Então, assim... Evitar de usar quaisquer dispositivos que precipitem ou machuquem a pele naquele lugar. E aí, para aumentar o leite materno, cerveja preta? Água. Água e também sem a loucura de beber 10 litros de água por dia, né? Como Nutri, né? A gente sabe, né? Você sempre fala que tem a composição do corpo e tem uma quantidade que a mulher precisa de beber para reidratar. Então, eu sempre falo, vai amamentar, já pega uma garrafinha de água, deixa ali fácil enquanto acesso. A gente tá amamentando, a boca vai secando. Seca. E assim, hidratar não é beber 2 litros de água em um período. Ali você só enche a bexiga. Para eu me hidratar, tanto nas diarreias e em processos como vômitos, né, em excesso, eu ofereço ao meu paciente 30, 50 ml por período, para que a hidratação seja a longo prazo. Fazer essa mulher beber um caminhão de água, mas em alguns períodos, só vai encher a bexiga dela, não faz sentido nenhum. E o mito da alimentação também. Essa semana mesmo atendi uma mulher, ela estava extremamente estressada pela cobrança da família em relação à alimentação dela. Ela falou, eu já me cuidei tanto na gestação, agora que eu tô com o bebê eu não posso comer absolutamente nada do que eu gosto. As coisas mudaram demais, né? As últimas atualizações que a gente tem, de fato, a gente não muda nada na alimentação dessa gestante para a lactação. A única coisa é se houver uma cólica, se houver... Eu tenho minhas ressalvas. Manter mais saudável possível, né? E elas não sabem também o que é... Isso é para um novo programa, mas elas também não sabem o que é cólica. Sim. E é toda essa confusão que faz com que ela fique retirando as coisas e ela fica fraca. Exatamente. Porque o que ela come é arroz,
Batata e frango. Tudo menos leite. Tudo Lembrando que a mulher que faz restrição de leite precisa repor o cálcio. Uhum. Então, existe uma mulher ali que acabou de ser debilitada, passou por uma cirurgia ou perdeu 3 litros de sangue, que seja. Então, é uma mulher que tem que ser reabilitada. Em relação à alimentação, eu acho que o que a Cláudia falou é muito coerente. Existem outros tipos de dor na criança, de choro infantil, e a gente pode marcar em outra oportunidade para falar, que é a disquesia, que são as cólicas, os gases que são diferentes, e a hora da bruxa. São períodos do dia que a criança chora, porque um neném recém-nascido pode chorar 3 horas por dia. 3 horas direto? Não. Mas durante o dia ele pode chorar 3 horas juntando tudo. Então, chorar faz parte do desenvolvimento neurológico. Tirar a alimentação dessa mulher, além de ser cruel, é extremamente incapacitante, inclusive para o leite ficar gordo. Fica um leite fraco, com baixa proteína dentro dele. Então, e fora que a demanda, né? O que eu falo, a demanda de nutriente desse leite, de vitamina e mineral, ela vai ser impactada dependendo da dieta da mãe. Sim. Se a dieta for monótona, for só de alimento processado e tal, não vai ter. Da onde vai vir a vitamina, o mineral e tudo mais, se não da alimentação, até porque a gente não tem estoque de tudo, né? Então, precisa, de fato, vir da alimentação dessa lactante, né? Sim. Bom, a gente está colocando no ar esse programa, né, para encerrar o Agosto Dourado, né? E vocês veem a importância, de fato, da gente falar mais? Vocês acham que é um mês importante para o aleitamento materno? O que vocês acham? Com certeza, é um marco, né? A gente, todo ano, ganhamos a gente se programa mais uma conquista, né? Para poder divulgar mesmo, né? Porque, querendo ou não, a gente ainda precisa bater na tecla do quanto é importante e para quem é acessível, né? A mulher também tem que ser avaliado o desejo de amamentar, porque isso é uma prática que a gente já impõe, que toda mulher virou mãe, que ela deseja amamentar, e muitas vezes não é a realidade. Então, a gente tem que individualizar esse cuidado, esse olhar para a mulher e trabalhar com o que ela tem ali. Qual que é o desejo dela? Eu, como consultora, sempre minha primeira pergunta é: qual a sua expectativa em relação à amamentação? Qual o seu desejo? Vamos trabalhar em cima disso. É igual a história do parto, né? A mesma coisa. Eu começo assim: quanto você quer investir nessa amamentação? Quer muito? Então, tamo juntas. Vamos ficar juntas. Me mande mensagem quantas vezes você precisar, filme. Vamos, né, entender que a amamentação é um processo mesmo. Em relação ao aleitamento materno, eu acho que a nossa função enquanto profissional é fazer com que essa mulher se empodere. Entenda que agora eu preciso tomar as rédeas da minha própria vida, independente dos comentários. E se eventualmente eu precisar iniciar um complemento, né, é porque o meu neném realmente precisou. Né? Isso acontece a partir do 10º, às vezes 20 dias de vida, para eu decidir se a criança realmente tem necessidade daquilo ou não. Então, hoje, se eu pudesse dar uma dica a uma mulher, descobrir que estou grávida, leia, estude. Hoje em dia, eu não conheço ninguém mais sabido do que as mães. Eu acho esse público sapientíssimo, não pode ser natural, sabe tudo, de tudo. Busca. Só que eu sempre ressalto para buscar informação de qualidade. Isso. Então, tomar cuidado porque a gente tem muita atualização, né? Esse ano mesmo teve a atualização do protocolo de cuidado com mastite. Então, o que foi falado ano passado já teve mudança. Então, muitas vezes elas buscam fontes mais fáceis, né, na internet, algumas blogueiras que não têm aquela informação atualizada, com embasamento científico. Então, saber onde buscar essa informação, eu acho que é muito importante. E profissionais, acho que tem que investir cada vez mais numa linguagem acessível, né? Fácil para... E as crenças, né? Que eu percebo muito, Cláudia, que assim, cada um traz sua crença. Da sua experiência. Da sua experiência. Não, e a gente quer compartilhar isso com a outra mãe, né? O grupo de mães é uma coisa bem fomentada, né? Porque todo mundo tá querendo compartilhar e dividir. Grupo de mães é bom. Mas como profissional, a gente tem que tirar, né? Essa experiência pessoal. Eu não tinha muita paciência, sabia? Na minha época de grupos, assim, porque me deixava muito nervosa. Eu ficava muito ansiosa. Era bom, por algum lado, mas cada uma... E cada mãe é única. Com experiência. E bebês diferentes também, né? Temperamentos. Eu que tenho gêmeos posso falar com muita tranquilidade. Eu tenho um João e tenho Marcela. Ela dorme a noite inteira. E ele acorda a noite inteira. Ele mama afobadamente.
ela uma lady. Então, assim, a criança tem o seu temperamento, né? Participar desses grupos, se for para somar, para empoderar esta mulher. Apoio, né? Seguir pessoas que não têm conhecimento técnico é um desafio que a gente ainda vê. Porque, por exemplo, é porque o povo acaba marcando a gente. Em pessoas que acabam botando conchas, bico de silicone para não machucar. Compressa quente, chuveiro quente. Tem muitos desafios nas crenças que eu trago da minha própria experiência. Mas eu entendo que aquela pessoa quis trazer uma ajuda social, entendeu? Quis fazer o melhor. Então, a minha sugestão é que você veja essa pessoa. Continue nos conteúdos, mas validem com um profissional mais capacitado. E não fujam dos instintos, né? Que você não vê muita frustração junto. E eu sempre falo... sofre mais todo mundo. Sofre essa mãe, sofre esse bebê. Siga seu coração. Aí eu abro caixinha de pergunta no Instagram. Eu posso fazer isso? Fulano disse isso. Eu faço, siga seu coração. E ele diz não. Meninas, queria agradecer. Que aula, que presente. Foi maravilhoso receber vocês aqui. Voltem, que eu acho que a gente já pode fazer uma parte 2 aí. Dessa dupla, que tem muito assunto, tem muito conteúdo. Assunto tem. Maravilha. Meninas, eu queria agradecer. Eu vou entregar aqui para vocês um kitzinho da Nutrify, que é o nosso apoiador aqui. Obrigada. Tem uma necessaire, alguns produtos depois para vocês. Eu queria... Presente em participação. Eu vou querer 2, porque eu sou mãe de gêmeos. Mas eu tenho 2 também. Tá bom, amiga, é seu. Meninas, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Obrigada a equipe toda aqui que tá com a gente nessa segunda temporada. Tô muito feliz. Curtam, compartilhem, manda esse podcast para o número maior de mulheres. Eu acho que a gente tem um conteúdo muito rico que a gente possa compartilhar e mandar informação de qualidade correta, que é isso que tá faltando e é isso que tá precisando. Siga a gente nas redes sociais. Queria até, meninas, deixar aí a rede social tanto da doutora quanto da Larissa. Colocou aí, produção? Maravilha. Deixe minhas redes sociais aqui também. A gente está tanto em formato de YouTube, aqui de vídeo, como também em formato de podcast pelo Spotify. Ok? É isso. Obrigada. Até a próxima.